Bom, então, muito boa tarde a todos. É com gosto que estou aqui hoje, a convite do Centro de Estudos Históricos de Jorge. Agradeço-me, sobretudo, à Rita, que fez este contacto enfim, mais próximo. Devo dizer que o que vou aqui apresentar decorre mais de um projeto meu de natureza educativa do que propriamente do resultado do itinerário, enfim, de investigação propriamente dita. Isto porque estou envolvido em alguns programas de formação contínua de professores de ensino básico e secundário, e nesse contexto pareceu interessante que, de alguma maneira, a memória de Abril fosse enriquecida com uma abordagem àquilo que é o universo sónico próprio desta revolução e daquilo que a prepara, até porque, de alguma maneira, como disse num texto que escrevi, enfim, sobre isto, de alguma maneira nós conhecemos esta revolução como a Revolução dos Escravos, mas talvez pudesse também ser conhecida como a Revolução das Canções, tendo em conta o poder simbólico que esse universo teve na construção dos imaginários da Revolução. Eu vou partilhar convosco aqui uma apresentação que, para além de alguns documentos visuais, vai ter também documentos sonoros. Se derem aqui só um bocadinho para eu partilhar. Bom, então, avançando para a partilha que quero fazer convosco, eu começaria por sublinhar, de facto, este primeiro aspecto introdutório. Nós estamos habituados a recordar Abril a partir bastante de uma certa memória visual, dentro da qual foram protagonistas, enfim, fotógrafos como o Eduardo Gageiro e o Alfredo Cunha, que construíram, de alguma forma, uma determinada imagética sobre a Revolução, que tem características diferentes. O Eduardo Gageiro quase construindo a Revolução como uma festa popular, como um grande acontecimento popular. Porventura, o Alfredo Cunha, talvez um olhar mais construído do ponto de vista estético, sublinhando os detalhes, sublinhando o paradoxo e o acontecimento da Revolução, enfim, um carro de combate cheio de crianças ou, de alguma maneira, soldados ou militares em posição de vigilância ao lado de corpos em posições absolutamente informais, quase que, enfim, construindo uma dialética entre as linguagens dos corpos. De facto, são, obviamente, testemunhos notáveis do acontecimento da Revolução. Em todo o caso, de facto, esta Revolução não é caso único. Eu diria que todas as revoluções têm, de alguma forma, uma componente sónica importante. Há um universo musical associado às grandes revoluções que, de uma forma geral, construíram uma história da Europa, e não só, na América Latina, enfim. Mas no caso da memória do 25 de Abril, eu chamaria a atenção para a ideia de construção de canção de intervenção, que, de alguma forma, tem um contexto relativamente recuado. E por isso eu retomo aqui esta pequena citação de Fernando Lopes Graça, que num dos seus textos procurou precisamente definir o que seria isso de música de intervenção no quadro do que ele mais genericamente designa de música popular. E reparem, ele define-a como música que pode viver verdadeiramente e agir a fundo sobre a sensibilidade, estimulando a ação. Portanto, uma consideração do processo de construção musical fortemente ligado à mobilização para a ação. Portanto, é claro desse ponto de vista. Se compararmos contexto bastante posterior do José Afonso, encontramos alguma coisa de similar. Reparem, a canção de intervenção implica um envolvimento com a identificação crescente do próprio cantor com aquilo que se está a passar nas diversas lutas, por mais heterogéneas que sejam, nas quais ele, de certo modo, intervém, não apenas ao nível da canção, a sua identificação com essa luta como objeto, como
homem político. Portanto, se quiser, claramente a linguagem de uma arte comprometida através da linguagem da canção. É difícil descrever o género, porque em todo o caso ele tem alguma diversidade, sobretudo naquilo que foi a sua construção já depois de Lopes Graça, a partir dos anos 60, mas diríamos que em todo o caso tem as características próprias de uma construção musical que se pretende direta, que comunica diretamente com o público, que se apoia normalmente numa linguagem fortemente mobilizadora e tem normalmente meios de execução bastante simples e limitados, até para se poder recompor nos mais diversos contextos, sejam, enfim, sessões mais ou menos clandestinas, sejam sessões nas diferentes associações, coletividades, onde este repertório foi muito cultivado. Portanto, a viola será, digamos, o suporte fundamental. Portanto, aquela imagem que temos do cantor de intervenção com um micro à frente, uma viola, enfim, o pé sobre uma cadeira e a cantar, digamos que essa figuração diz muito do que é o próprio género musical. Bom, em todo o caso, eu penso que é de facto decisivo recuarmos até 45, enfim, o final da Segunda Guerra Mundial. Os colegas historiadores que trabalham neste período, obviamente, recordar-se-ão do conjunto de, enfim, convulsões que a própria sociedade portuguesa conhece neste contexto. Em particular, eu sublinharia os protestos dos trabalhadores rurais alentejanos que começam as suas greves e as suas concentrações, o que se passa no meio militar, com o movimento da Unidade Nacional Antifascista, que, aliás, prepararam golpes de Estado, fracassados, como sabemos, mas gostava de recordar, em particular, a fundação do movimento MUD, do Movimento União Democrática, porque o Fernando Lopes Graça vai ter uma particular relação com este movimento. E, de facto, nesse ano de 1945, o Fernando Lopes Graça termina a composição do primeiro caderno de canções heroicas, assim conhecidas. A publicação não se chama exatamente assim, a publicação chama-se Marchas, Danças e Canções, pois tem um subtítulo próprias para grupos vocais ou instrumentais populares. Portanto, como estão a ver, claramente o repertório construído para isso que ele designava de música popular. São canções com textos de poetas neorrealistas, o José Gomes Ferreira, o Carlos de Oliveira, o João José Cochofel, e são, de facto, trata-se de uma pequena coletânea, essencialmente escrita para voz e piano, e que é publicada pela Seara Nova em 1946. O que acontece neste contexto é que uma das canções, enfim, já falamos sobre ela, uma das canções é uma canção que será, de facto, o hino do MUD, associado ao coro que ele funda, coro na altura conhecido como o Coro do MUD, mas em todo o caso virá a ser uma instituição importante para a memória da música de Lopes Graça, que é o coro da Academia dos Amadores de Música, mas que nasce desta primeira experiência no mundo. E, de facto, neste contexto, aquilo que vai acontecer, logo em 46, estas canções são apreendidas, a edição destas canções é apreendida pela polícia política, por ordem da censura, e, em particular, uma destas canções, a tal Jornada, que já recordaremos, foi claramente, enfim, o lugar de conflito fundamental. Se, de alguma maneira, quisermos ter em conta
aquilo que se passa, talvez fosse interessante ler-vos aquilo que é a nota de protesto que o editor da Seara Nova faz perante esta apreensão. E reparem, o que ele escreve ao diretor dos serviços de censura. Acaba de ser apreendido pela Polícia Internacional de Defesa do Estado, depois de ter sido solicitado por essa repartição um exemplar para exame, o livro intitulado Marchas, Danças e Canções, com música do compositor Fernando Lopes Graça e versos de vários poetas, editado pela empresa de publicidade Seara Nova. Na minha qualidade de gerente desta empresa, não posso deixar de me dirigir a Vossa Excelência para protestar energicamente contra o facto, baseando-me nas seguintes considerações. O aludido livro não contém matéria que possa considerar subversiva ou atentatória da situação política estabelecida. Duas das produções nele incluídas, Jornada e Mãe Pobre, obtiveram a sanção da censura quando publicadas no número 949 da revista Seara Nova, dando-se a circunstância que na edição do livro se ter observado rigorosamente o corte que foi feito na segunda vez. Tendo o compositor apresentado uma parte das suas composições em público, foi chamado pela PIDE para prestar esclarecimentos sobre as suas intenções. Prestados estes, parece ter-se dado essa polícia por satisfeita, visto que não lhe opôs objeção alguma à continuação da apresentação dos seus trabalhos em público. Mas, tendo-lhe sido pedida cópia dos versos das canções executadas, foi esta entregue e como surgissem por parte da dita polícia alguns reparos quanto à letra da canção intitulada Papoilas, foi essa letra modificada, como se pode verificar, cortejando a versão que figura no livro com a que existe em poder da polícia. De tudo isto se deduz que não havia propósitos menos confessáveis na publicação dessa obra e que a sua edição foi feita na melhor boa-fé e partindo das garantias, de certo modo, já dadas pela censura e pela polícia, pelo que não posso deixar de considerar a sua apreensão como um ato de violência e de arbitrariedade, aguardando dessas entidades que reconsiderem sobre ele. Portanto, dá a perceber que este era um repertório, em parte, já conhecido, já tinha sido visado, de alguma maneira, mas que, no contexto da sua recepção, vai desencadear a apreensão. Eu trago-vos como primeiro documento sonoro e peço desculpa porque nunca vamos poder ouvir isto integralmente, senão ficávamos aqui muito tempo, mas parece-me essencial contactar com este universo, mesmo sendo o universo de todos bastante conhecido, e de alguma forma percebemos, no contexto, sobretudo quando esta canção em concreto se torna hino de um movimento, percebemos de facto a força política que ela ganha. Bom, esta canção, esta gravação que ouviram, é de 1974. Precisamente a primeira gravação que surge destas canções é já no Linda Revolução, já não pelo coro mudo, que já não existia, mas precisamente pelo coro da Academia dos Amadores de Música. Na recepção, eu diria não tanto na preparação, mas sobretudo na recepção desta memória,
uma canção acabou por ficar, enfim, como um grande poder emblematizador deste trabalho do João Lopes Graça, embora, curiosamente, não seja uma coleção que faça parte daquelas coleções que ele intitulou como Canções Ibéricas. Esta faz parte de uma pequena canção, uma pequena coleção mais breve. No entanto, talvez o que seja aqui mais curioso diz respeito à internacionalização que esta canção tem. Se vocês procurarem, enfim, pesquisarem com o Google, no YouTube, por exemplo, vão encontrar em muitos contextos, enfim, geográficos, coros que cantam esta canção. Enfim, só para, como amostra, trago-vos aqui uma, uma versão de um coro relativamente jovem, holandês, que a canta, com português, eu diria quase impecável. Bom, de facto, depois deste acontecimento da apreensão da obra, o Lopes Graça acaba por adotar uma estratégia diferente. Vocês têm aqui o tal documento da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que no fundo lhe perguntava se de facto esta coleção tinha sido devidamente, esta coletânea tinha sido devidamente visada, e, de alguma maneira, o inspetor chama a atenção para os versos das páginas 15 e 27, ou seja, chama a atenção para o caráter subversivo que, eventualmente, determinado detalhe das canções tinha. E, como veem, a resposta informa-se que não foi submetida à censura e solicitada e solicita-se a sua apreensão. Não é? Portanto, a partir deste momento, o Lopes Graça vai, de alguma forma, fazer vai redirecionar a sua criação, tendo como objeto aquilo que ele designou as canções regionais portuguesas. Portanto, ele está, de alguma maneira, fortemente empenhado em trabalhar musicalmente para isso que ele designa de cultura popular, o universo da canção popular, e não podendo, de facto, trabalhar neste registro que, enfim, lhe trouxe estes problemas, ele vai deslocar boa parte do seu trabalho composicional para a recriação de repertório, diríamos, sobretudo, canções marcadas pelo universo camponês, de recolhas que tinham sido feitas durante o século XX por vários protagonistas, obviamente o mais importante, o Michel Giacometti, que trabalha com ele nessa recolha. E esse trabalho de reconstrução, recriação, harmonização dessas canções tem, de alguma forma, um programa composicional que procura, normalmente, sublinhar todos os aspectos disruptivos que esse repertório tem. Em muitos casos, o texto diríamos, bastante conformista, digamos, são textos religiosos, são textos, às vezes, de caráter satírico, canções de trabalho, mas, em todo o caso, a forma como ele vai recriar esse repertório acaba por inscrever esse repertório num plano
do ponto de vista da linguagem musical, quer sublinhar muito esse caráter disruptivo. E disruptivo em relação a quê? Porque o mesmo repertório estava a ser apropriado por outro tipo de compositores, muito na linha de uma recriação ao gosto burguês, enfim, ao gosto da sala de concerto, e não era, de facto, esse o idioma que o Fernando Lopes Gassa privilegia. Em alguns casos, obviamente, os textos não deixam de ter favorecer um certo contraste com a realidade política existente, como é o caso desta canção recolhida no Douro Litoral, que fala da guerra e, portanto, de alguma maneira, num contexto em que Portugal está a iniciar uma guerra colonial, enfim, trabalhar sobre este texto não deixa de ter um determinado significado que aquelas circunstâncias acrescentam. Bom, passamos a um outro contexto de construção desta memória sónica da Revolução e, obviamente, situamos agora nos anos 60, enfim, no quadro das crises estudantis em Lisboa, em Coimbra, a famosa comemoração do Dia do Estudante, em 1962. E em Coimbra nós vamos encontrar, obviamente, vários protagonistas decisivos. Em Coimbra encontramos o José Afonso, estudante do curso de Histórico-Filosóficas, que grava a sua primeira obra em 1960, mesmo no início da década, a conhecida Balada de Outono, um poema, música da sua autoria. E esta obra é normalmente apresentada como instituindo uma nova corrente na canção urbana portuguesa, enfim, normalmente conhecida como a balada, e é interessante observar que o próprio Zeca Afonso tem, em relação a esta canção, ou este género de canção, a identifica claramente como um momento de viragem. Eu passo a citá-lo: designei as minhas primeiras canções por baladas, não porque soubesse exatamente o significado deste termo, mas para as distinguir do fado de Coimbra, que comecei por cantar e que, quanto a mim, atingira uma fase de saturação. Enfim, há vários discursos que falam, neste contexto, de uma espécie de recuperação do espírito do trovador medieval. Aliás, um dos poemas mais emblemáticos deste período, a Prova do Vento que Passa, do Manuel Alegre, de alguma forma respira essa associação.
E, de alguma forma, esse poema é obviamente, um poema que é fortemente emblematizador deste período. É claro que temos aqui também o Adriano Correia de Oliveira, que é também protagonista fundamental neste contexto, mas também o Carlos Paredes, que fazendo essencialmente música instrumental, por um lado, é fortemente visado pela vigilância, porque é de todos eles o mais próximo, enfim, da resistência comunista. E, por outro lado, apesar de fazer música instrumental, alguns títulos são títulos que têm claramente um programa, enfim, algo com destacar. Reparem, por exemplo, nesta coletânea, algumas das canções, Despertar, Raiz, Ação, enfim, são títulos pouco habituais para a música instrumental. Aliás, boa parte da música instrumental dele tem depois títulos mais, eu diria, mais conformistas em relação à tradição de criação para instrumentos solo, mas, de facto, em muitos casos, a sua música instrumental aparece claramente enunciando também ela um programa, de alguma forma, de assistência e de intervenção. Neste período, de alguma maneira, aquilo que se torna mais significativo foi, de facto, a imposição da censura a duas canções do José Afonso, editadas na etiqueta Rapsódia, em 1963, O Menino do Bairro Negro, dos Vampiros, enfim, duas canções emblemáticas do seu repertório, e que foram, de facto, enfim, foi proibida a sua circulação, e nesse sentido, de alguma maneira, Zeca Afonso aparece como um dos primeiros protagonistas desta reelaboração da canção de intervenção, já num quadro, obviamente, bastante distinto do Fernando Lopes Graça, que pensava este repertório mais na sua dimensão coletiva, os coros, as coletividades, e enfim, ideal com uma certa tradição erudita da música escrita. Aqui temos uma outra tradição musical, da música oral, e, portanto, sem a componente de erudicização própria do Lopes Graça. Nesse sentido, talvez o que apareça como mais interessante neste contexto é, de facto, a persistência deste domínio de um repertório que só nos anos 70 vai poder ser reeditado, já vemos isso, mas que obviamente vai subsistir sobretudo como repertório praticado. Não tanto como repertório produzido nas rádios, mas como repertório praticado nos diferentes contextos associativos, enfim, com mais ou menos clandestinidade. É claro que, enfim, recordo-vos apenas o poema que, de alguma forma, a meu ver, é emblemático deste período, a prova do vento que passa, de Manuel Lé, enfim, muito vulgarizado pela canção do Adriano Correia de Oliveira, mas gostava de passar agora para um outro foco fundamental, e é o contexto de Paris nos anos 60, para onde, como sabemos, vão migrar boa parte destes criadores. Antes de mais, porque eles são bastante jovens e, entretanto, temos a Guerra Colonial e, portanto, sabemos que há um êxodo de jovens, sobretudo ligados à universidade, que, obviamente, também saem do país por essa razão. Mas é preciso recordar que esta prática da canção de intervenção estava muito viva em Paris neste contexto, porque a sociedade francesa debatia-se desde 1954 com a guerra de libertação da Argélia, e, de facto, até aos acordos de Evian, em 62, houve também na sociedade francesa uma forte mobilização da opinião, enfim, de intelectuais, de criadores, que, de alguma maneira, tinham uma forte proximidade deste ideário que estes criadores portugueses tinham. Enfim, dá-vos aqui a fotografia do Sartre e da Simone de Beauvoir, enfim, fotografias que documentam as manifestações da época, e um pouco mais tarde, em 68, enfim, à altura em questão
claramente reunidos estes jovens criadores que migram para Paris. Recordo-vos aqui um texto que, de alguma maneira, é talvez o primeiro texto que pensa, do ponto de vista filosófico e antropológico, o Maio de 68, o Michel Certeau, que vê este acontecimento do Maio de 68 a partir desta ótica de uma tomada da palavra. Aliás, trago esta pequena citação. Em maio último, tomámos a palavra como havíamos tomado a Bastilha em 1789. Esta ideia de tomar a palavra, de ceder à palavra como poder, é algo que, de facto, tem uma forte correlação com o ideário musical e criacional da canção de intervenção. E, de facto, neste contexto, os criadores portugueses vão encontrar nomes no contexto francês, como o Gainsbourg, o Boris Vian, que são cantores que trabalham naquele contexto também na criação de canções que têm esta forte... participam deste ideário de mobilização social em função das causas que estão, enfim, neste caso, em disputa no contexto da sociedade francesa. Nesse contexto, de facto, nós vamos encontrar uma personalidade decisiva, o Luís Cília. O Luís Cília é, de alguma forma, o primeiro grande protagonista português nesta diáspora em Paris. O Luís Cília nasceu em Angola, é um ex-estudante de economia, e edita em Paris o seu primeiro disco, em 64. Portanto, é um disco dentro de uma coleção que celebrava, no fundo, as músicas do mundo, não é? Procurava representar músicas de diferentes geografias. E o título da canção, ou melhor, o título do disco, do vinil, é Portugal-Angola, Chant de Lutte. Portanto, reparem, enfim, ele estabelece este nexo, não é, de Portugal e Angola a partir da sua própria biografia. E há, em particular, uma canção que, embora tenha sido aqui em Portugal divulgada numa versão cantada pelo Adriano Correia de Oliveira, é uma canção que permaneceu bastante emblemática nesta diáspora portuguesa. É um poema do António Borges Coelho, escrito na cadeia de Peniche, e a canção tem o título Sou Barco. Sou barco abandonado na praia, ao pé do mar, e os pensamentos são meninos a brincar. Portanto, a canção de um preço que vê o mar a partir da sua cela. E, curiosamente, numa reportagem em 1966, que um canal francês faz precisamente sobre a presença desta diáspora portuguesa em Paris, ele é entrevistado e a canção é, digamos, uma das bandas sonoras do documentário. Bom, é de facto, bom, o Luís Cília, curiosamente, fizeram uma reedição de todos os seus discos recentemente, porque é, enfim, dentro destes músicos, é talvez um dos mais esquecidos. No entanto, recordo-vos que ele é o autor do hino do Partido Comunista Português, o Avante Caminhado Avante. Foi ele também que compôs, em 74, o hino da CGTP, o tema O Carrilheiro. Não faço ideia se a CGTP ainda usa este hino, mas em todo o caso, o título dá para perceber enfim, esta equivalência semântica entre a luta operária e a guerra, enfim. Bom, mas ao Luís Cília vão-se juntar, de facto, nomes fundamentais neste contexto, em particular o José Mário Branco, o Sérgio Godinho e o Francisco Canhais, que esteve aqui há algum tempo atrás. Em França, o José Mário Branco vai gravar em 71, já vamos ver que este ano de 71 é um ano incrível, eu diria que a revolução das canções acontece em 71. Lançam um disco editado pela Sacete,
mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, que eu diria permanece como o principal emblema desta canção de resistência a partir de Paris. Curiosamente, este texto, que é, digamos, uma paráfrase ao poema do Camões, a música, curiosamente, não é do Zé Mário Branco, é do Jean Sonnet, que é precisamente um daqueles autores franceses que está naquele clima chamada Rive Gauche, a associação à margem esquerda do Rio, da Sorbonne, desse mundo intelectual. Vale a pena, em todo caso, se calhar, recordarmos um bocadinho dessa canção. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Bom, de facto, este ano, 1971, é de facto muito curioso, embora este fenómeno não diz respeito apenas a este tipo de canção. Aliás, há um livro recente do jovem investigador Luís Freitas Branco, A Revolução Antes da Revolução, que é inteiramente uma análise deste ano, 1971. Ele faz um levantamento a partir da imprensa de janeiro. De janeiro, imagino que até dezembro, assim, de janeiro a dezembro, das publicações em torno da edição musical, enfim, nas revistas e jornais mais importantes desse período, e de facto nós percebemos que há uma explosão extraordinária do mercado discográfico. Enfim, estamos a falar dos cantores de intervenção, mas este ano de 71 é também o ano glorioso da projeção, por exemplo, do Marco Paulo. Portanto, nós estamos a falar só deste universo musical, estamos a falar da música em geral. E há um aspecto que me parece, do ponto de vista do contexto da revelação, que eu acho determinante, que é, reparem, em 1972, a Direção-Geral de Informação emite uma carta que descreve o tipo de canção a proibir. Ou seja, no fundo, o sistema deixa de ter a capacidade de censurar, não é? E então o que é que faz? Diz aos editores que, bom, vocês não podem editar coisas com estas características. Bom, eu diria que é um bocadinho querer a colaboração do criminoso, não é? Mas, em todo o caso, de facto, este tipo de regulação acabou por dar uma extraordinária liberdade, porque, obviamente, já não se tratava nem de censura prévia, nem de mecanismos musculados de inspeção, tratava-se de um ideário, e já agora eu resumo aqui, enfim, o texto é um bocadinho extenso, mas eu resumi aqui em algumas ideias aquilo que se considera música que será prejudicial, não é? Que ridiculariza e ameaça o poder constituído e os seus agentes, que aconselha a recusa da guerra colonial. Contém ideias que se direcionam contra o princípio do isolamento internacional e da nação colonial. Contém expressões de linguagem popular destinadas a chocar o público. Brejeirices, não. Exalta o comportamento contestatário, que incita os cidadãos a impelir
a perseguição política, contém interpretações incómodas de factos da vida nacional. Divulga e comenta factos apagados pelo sistema de controle de informação do regime. Portanto, digamos, percebemos que, no fundo, trata-se de uma carta de princípios que visa transferir para os operadores do sistema a regulação. Obviamente, isto não funciona. Nós, em 71, temos a publicação deste álbum do Sérgio Godinho, Os Sobreviventes. Temos a publicação do Adriano Correia de Oliveira, Gente aqui e de agora. O CD, o disco, o álbum do Carlos Paredes, Movimento Perpétuo. O disco do Zeca Afonso, Cantigas do Maio, que tem, por exemplo, o grande Vila Morena, que a canção que ele fez para uma sociedade criativa de grande, depois veio ter a projeção que conhecemos, e também este disco do José Mário Branco, Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Portanto, de alguma maneira, a revolução, do ponto de vista da canção, está a acontecer precisamente neste ano de 1971 e podemos dizer de alguma forma que é um espelho daquilo que está a acontecer ao próprio regime, noutras dimensões também. Portanto, desse ponto de vista, creio que a canção é apenas um laboratório de verificação de algo que se está a transformar mais amplamente. Aqui, de alguma maneira, interessa-me agora sublinhar, já que próximo do fim do tempo disponível, que é de facto um outro universo importante que se está a dinamizar, mais ligado ao Festival da Canção, que recordam-se da Tourada, a poesia do Lário dos Santos. Há um período em que o Festival da Canção é um lugar de disputa de muitas tendências ideológicas, porque ao mesmo tempo encontramos estes autores e cantores, encontramos também Tonis enfim, diários musicais muito diversos desses. Portanto, o Festival da Canção tornou-se ele próprio um lugar de luta simbólica e ideológica muito curioso desse ponto de vista. Mas gostava de vos trazer aqui um outro acontecimento que, a meu ver, pode ser visto como, de alguma maneira, um momento fundamental e que acontece muito pouco antes da Revolução, que é, de facto, este célebre concerto no Coliseu dos Recreios, que reúne praticamente toda esta família, não é? Reúne toda esta família. O concerto teve a aprovação da polícia, embora ela tivesse tardado, e veio com algumas notas sobre o que não poderia ser cantado, só que de alguma maneira, enfim, se vocês procurarem no arquivo da RTP, vão encontrar não imagens fílmicas, mas som deste acontecimento, gravações deste acontecimento. E o que nós observamos é que, de alguma maneira, era imparável, porque as canções já pertenciam às pessoas. As canções já não pertenciam a estes autores, a estes cantores. As canções já pertenciam às pessoas que ali se reuniam para cantar. E, portanto, mesmo que uma canção tivesse sido, digamos, visada, censurada, de alguma maneira era já incontrolável, porque ela fazia parte de um determinado património, diríamos, ativo, não uma memória morta, mas uma memória ativa. E, enfim, as narrativas que temos nos jornais sobre o acontecimento dizem que, precisamente, as pessoas saíram de lá a cantar o grande Vila Morena. Portanto, estamos num momento, enfim, de facto, crucial nesta construção, onde este grupo vai permanecer ainda unido neste ideário de contestação. No entanto, reparem, estamos no limite, em 74, 75, vamos estar no limite em que, de alguma forma, boa parte destes atores, estes agentes, vão eles próprios encontrar-se nos seus próprios conflitos. E, enfim, teremos ainda a criação deste GAC, Vozes da Luta, que é, de alguma forma, enfim,
um grupo de ação cultural, como enfim, existiram vários na época, este mobilizado para a canção, e que reunia praticamente todos estes autores, que algum tempo depois vão ficar bastante demarcados face a uma divisão ideológica mais PCP, mais UDP, e com fronteiras bastante estritas do ponto de vista ideológico. Portanto, a luta, digamos que vai passar a ter outra geografia e, com o tempo, sabemos que grande parte destes cantores, mantendo enfim, um forte ideário de mobilização política, em todo o caso, já não vão integrar movimentos sociais da mesma forma que o integraram neste. Eu gostaria apenas, para concluir, enfim, não posso deixar de vos mostrar um bocadinho da canção que deu título à comunicação. Tabernas e salões, semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura, nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Se tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te pode descascar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A cantiga é uma arma contra quem? Contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Bom, de tal maneira, aquilo que, do ponto de vista do meu interesse pessoal, resulta mais como um possível programa de investigação para o qual ainda não tive a oportunidade e, de alguma forma, ele é ainda um lugar de silêncio de investigação, quer musicológica, quer noutros domínios da história, da antropologia, é de facto a conexão que estas canções têm com um universo de práticas e representações no campo da cultura. Bom, eu tinha 9 anos quando acontece a Revolução. E eu lembro-me de cantar na catequese paroquial algumas destas canções. E lembro-me, recordam-se que, obviamente, estamos no período de recepção do Segundo Concílio Vaticano, a reforma litúrgica, um terreno de enorme exploração, não é? Exploração de tudo o que é essa trajetória de vernacularização da liturgia não se tratava apenas do uso de uma língua, tratava-se também de explorar outras expressões culturais, a introdução da viola, da guitarra, da missa, enfim. E algum deste repertório circula nesse contexto, e algum do repertório criado no contexto católico, não conheço desse ponto de vista o universo protestante, mas será interessante perceber que ligações possa haver também. Algum desse repertório é claramente inspirado neste, em termos musicais, e, por outro lado, do ponto de vista da semântica, temos uma enorme proximidade. A semântica da libertação é, digamos,
um tópico fundamental neste período de criação da canção, da canção religiosa, digamos, para os contextos comunitários católicos, e, de alguma forma, do ponto de vista imagético, nós temos uma forte confluência simbólica. Aliás, alguns dos textos mesmo dos poetas neorrealistas que o Fernando Lopes Graça musicou, são textos que têm uma forte incidência em imagens bíblicas. Basta recordar, por exemplo, que Marx cita a Bíblia com uma minúcia e uma eficácia do ponto de vista interpretativo extraordinária. Não tivesse ele sido preparado para ser rabino da sinagoga. Bom, de facto, desse ponto de vista, obviamente, o Francisco Canhais é uma alta ligação destes dois territórios, óbvio, não é? Mas, enfim, eu trago aqui apenas como, digamos, testemunho desse processo e como exemplo, mas isto, digamos, ele está neste processo também reconhecido como cantor de intervenção, não é? Portanto, eu refiro-me mais a todo um outro universo de criação que não está dentro dessa categoria, mas que claramente, nesse mesmo período histórico, se relaciona. Enfim, esta é com certeza uma das canções mais conhecidas do Francisco Canhais. Do mar do medo, houve um instante o meu segredo. Ó caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe, longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Virá o pobre do mundo inteiro, há pão que sobre e sem dinheiro, há pão e vinho em abundância e o seu caminho é sem distância. Não tem distâncias esta cidade, senão o medo que nos invade. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Bom, só para vos chamar a atenção para a possibilidade desta linha de investigação, que de facto está bastante por fazer. Aliás, não existe ainda realmente um estudo sobre a música no espaço católico contemporâneo. Mas em 71, o Freire dos Santos, o António Freire dos Santos, padre António Freire dos Santos, agora cônego Freire dos Santos, funda o Boletim de Música Litúrgica. Enfim, um caderno de criação de música para a liturgia. E num dos seus primeiros números, enfim, pelas minhas contas, isto será de 73, mas temos um problema que é estas publicações, aliás, como outras das paulinas que eu vou mostrar, não estão datadas. E, portanto, temos que recorrer a outros critérios para conseguir datá-las. Obviamente não são no início de publicações, enfim, são cópias fotocopiadas, brochuras fotocopiadas, portanto, de facto, não tem dado. Mas neste caso é um canto de Natal que tem a música do Freire dos Santos. Freire dos Santos vinha dos seus estudos musicais da Alemanha, desse ponto de vista, digamos, de uma geografia diferente de boa parte dos músicos de igreja tinham sido formados, sobretudo em Roma. Portanto, ele vem de um horizonte um bocadinho diferente, e o que ele começa por ensaiar não é a música que depois tornará mais conhecida, enfim, diríamos, mais canonizada do ponto de vista daquilo que é a tradição da música litúrgica europeia, mas o que ele começa por escrever está em claro diálogo com este mundo da canção. Aliás,
É curioso que este mesmo cântico que ele propõe para a liturgia vai ser republicado depois, mais tarde, e nessa republicação vão desaparecer as estrofes que aqui tem, escritas pelo Manuel Neto, que é, na altura, um seminarista que está, de alguma maneira, num contexto de estágio, que cria estes textos, vai aparecer ligado depois à comunidade da Serra do Pilar, que é um lugar de elaboração importante deste universo. Aliás, um dos compositores que vai continuar este trabalho do Feira dos Santos é precisamente o Fernando Lapa, que é um jovem, na altura, também da comunidade da Serra do Pilar. E reparem como, de alguma maneira, neste caso, a semântica, neste caso do profeta Isaías, acaba por ter uma forte correlação com estes imaginários que habitam a terra. A terra foi dividida com justiça e cada mão recebeu o pão igual. Eis o sinal do nosso Deus, eis o sinal do nosso Deus. Hoje caíram as grades das prisões e não ouvimos o grito das torturas. A voz do povo foi livre da cidade, em cada homem o homem se encontrou. A voz livre na cidade, isto tem, enfim, links diversos com o imaginário das canções que nós aqui abordamos. Mas reparem, as próprias edições paulistas vão, na década de 70 e 80, depois, porque por vezes este repertório, embora seja publicado às vezes nos anos 80, ele, no entanto, é repertório praticado já desde a década de 70. Neste caso, o Frei Assírio Mendes, enfim, eu recordo muito bem de cantar esta canção. Meu povo, podes gritar, está próximo à libertação. Meu povo, podes gritar, está próximo à libertação. Vamos em marcha à conquista de um longo caminho. Temos nas mãos construído nossa vida e destino. Deus está sempre com os povos e humildes do povo. Demos as mãos e para nós nascerá um mundo novo. Deus libertou o seu povo de tanta opressão. Cristo é para nós garantia de ressurreição. Portanto, a semântica, como vê, a semântica da libertação sempre fortemente presente. Ou então, um outro criador, o João Moraes, nesta coletânea de Cantos Cristãos, tu és livre, ouve a tua voz, tu és homem, canta a liberdade, só a verdade te libertará, só Cristo encherá o teu coração. Enfim, se tu queres, virá novo mundo, com Cristo vive a tua liberdade. Libertação, liberdade, são constantes em todo este universo criador. E, finalmente, o último exemplo, o padre José Pedro Martins faleceu há poucos dias, um padre do presbitério de Algarve. Nos anos 70, ele é professor de música no seminário, em Faro, e começa a criar. E este texto, desta canção que vocês vão ouvir, com o qual vou terminar aqui a minha partilha convosco, é um texto escrito pelo padre Alberto Neto. Portanto, a música é criada sobre um texto de um dos protagonistas, neste caso, a Capela do Rato tem, neste contexto de uma certa experimentação litúrgica, também um papel importante, e, portanto, imagino que terá sido essa a conexão. E, neste caso, de novo, esta semântica da libertação, só que vocês vão ouvir uma gravação que eu ainda não pude verificar, mas pela linguagem orquestral que ouvimos, eu julgo que é uma orquestração do Jorge Machado, que na altura era uma pessoa muito presente nos festivais da canção, com enfim, orquestrações diversas de muitas das canções que nós conhecemos. E, no entanto, vocês vão ver uma estética, quer do ponto de vista da orquestração, quer do ponto de vista do desenho da condução melódica, muito baseado na estética da marcha, que é uma das estéticas muito presentes na canção de intervenção, que permite, de igual modo, compreender ou perceber estas conexões. Povo que vais ao encontro, a terra da salvação. Povo que vais ao encontro, a terra da salvação. Erga os teus olhos ao alto, ao teu Senhor que é o caminho.
que é uma espécie de mistura entre a canção heroica do Lopes Graça e a canção do festival RTP da canção dos anos 80. Temos um universo, neste caso, de algum ecletismo, mas que em todo caso, e por isso trago aqui estes exemplos, para dar conta que este universo sónico da relação não é de facto algo isolado neste contexto de luta política, é algo que, do ponto de vista cultural, atravessa como, enfim, num plano de grande permeabilidade, muitas das manifestações culturais, enfim, os cotidianos, não só políticos, mas também, em alguns casos, religiosos. Portanto, desse ponto de vista, há aqui um trabalho interessante que está por fazer, que é perceber, de facto, a conexão entre aquilo que até se passa nos seminários, nesta altura, que se passa no interior dos seminários, que são, na altura ainda, polos de criação cultural, e este universo da canção. Bom, fico por aqui. Muito obrigado pela vossa paciência.